A paz do Senhor a todos. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui hoje com vocês. Agradeço o convite. Quero fazer menção também do nome do pastor Diego Santos, a qual foi um canal de Deus para a minha vida e me possibilitou o contato de vocês. O texto a qual nós vamos abrir a palavra de Deus hoje está no livro de Ageu, capítulo 2, verso 9 apenas. Livro de Ageu, capítulo 2, verso 9. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Podeis sentar. Até este momento a qual esta palavra foi ministrada, o povo a qual Ageu se refere não é um povo que tinha Deus como prioridade. Nós vemos logo no início do livro de Ageu que eles estavam envolvidos em suas coisas naturais, na sua vida cotidiana, e deixaram a obra de Deus paralisada, encostada, como se não houvesse a necessidade da adoração ser realizada novamente no ambiente onde eles estavam. Era um povo que acabara de sair de um cativeiro. Era um povo que estava a reconstruir as suas vidas, mas como eles se esqueceram de como eles chegaram até aquele momento, como a misericórdia de Deus tinha sido realizada na sua vida, eles não entenderam e não contemplaram o quanto Deus interviu para que eles pudessem estar na terra novamente. Nós vemos que Jeremias, no seu livro, chora e lamenta, porque ele orienta, ele tenta intervir para que o povo não fosse retirado da sua terra. Nós vemos Nabucodonosor matar os filhos de Zedequias em Ribla perante os seus olhos. E logo após isso ele arranca os olhos do rei Zedequias, para que a única memória que Zedequias tivesse, a última coisa que ele viu foi a morte dos seus filhos. Foi levado cativo à Babilônia. Nós vemos que Jeremias, ele chorava pelo mal que iria vir a acontecer ao povo que era rebelde, ao povo que não tinha Deus como prioridade, ao povo que comercializava a sua vida de forma comum, sem ter Deus como referência. Mas quando hoje nós, como igreja, nós estamos vendo a sociedade viver da mesma forma, Deus não é mais a prioridade, como disse o nosso amado irmão. As igrejas estão montadas, os templos estão acolchoados, e aonde está o povo de Deus, aonde está aquele povo que tinha sede de Deus, e agora este povo está vivendo da mesma maneira. Nós sabemos que nosso Senhor voltará. Nós sabemos que Ele irá buscar uma igreja ataviada, santa, pura, justa, reta e fiel. Nós sabemos que há o dano da segunda morte para aqueles que não têm ao Senhor como seu Salvador. Precisamos nos levantar como homens de Deus, como Jeremias foi, e dizer: o mal vem, e a única solução é voltar-se para Deus, é caminhar com Deus, é viver na presença dEle, porque senão estaremos todos perdidos, porque o dia mau chegará. E este dia mau para alguns será dia de sofrimento, porque Cristo os rejeitará, porque Ele nunca foi prioridade na vida deles. Quem não quer ter Deus como prioridade em sua vida, quem não quer ter a obra de Deus como prioridade em sua vida, corre o risco de ser rejeitado por Deus. Nós vemos que
durante esse período de 70 anos, ele é referente a eles não confiarem em Deus, porque era para que eles repousassem a terra no 7º ano. E Deus iria prover do 6º para o 7º. Sabe o que eles faziam no 7º ano? Eles plantavam novamente, porque eles diziam: Senhor, eu não confio que o Senhor irá prover. Então, como eu não confio no que o Senhor irá fazer, trabalharei. Nós vemos a palavra de Deus nos orientar que não adianta o homem trabalhar dia e noite, se cansar, se enfadar, porque a provisão ela vem do Senhor. E então nós devemos hoje entender que Deus é que vai gerar a provisão para a minha vida e para a sua vida, que Deus ainda tem que ter a prioridade na minha vida como tem que ter na sua vida. Aleluia. Quando nós olhamos esse período histórico, nós vemos Deus levantar homens e mulheres de Deus que se dedicavam para abençoar a totalidade do povo. E hoje nós temos nesta tarde mulheres e homens de Deus que estão se dedicando para levar orações, levar uma palavra a um povo que está disperso e afastado daquilo que é o querer e a vontade de Deus. Vemos Daniel no capítulo 8 do seu livro orar e dizer: Senhor, como eu li que só um período de 70 anos o povo estaria cativo, porque o meu povo ainda não está liberto. E na sua oração, ele se inclui como pecador junto ao seu povo, porque ele reconhecia que a misericórdia que viria sobre a vida dele também viria sobre os seus. Nós vemos também Neemias, quando ele ouve a notícia do seu irmão Anani, que vai a Jerusalém, e ele vê a terra totalmente destruída, o povo em total desprezo, vivendo o sofrimento contínuo. Anani vem e dá a notícia, mas Neemias, que era homem de Deus, o seu coração se entristeceu. Graças a Deus, a homens e mulheres, como aqui hoje estão, que dobram os seus joelhos para se lamentar e chorar por a vida daqueles que estão em cativeiro, desprezados no mundo das drogas, do alcoolismo, dos seus vícios, das suas ideologias. E através deste ato de se compadecer e de sofrer pela situação a qual o seu povo estava passando na sua terra, Neemias, ele é visto pelo rei. O rei lhe pergunta: por que estás triste? Por que você não está mais como antes? Algo mudou no seu semblante. E a partir deste momento, ele lhe faz uma pergunta. Então, Neemias conta que o que ele estava sofrendo não tinha a ver com ele, mas tinha a ver com a casa de seu pai, tinha a ver com a sua descendência, tinha a ver com o povo de Deus. E a partir deste momento, ele expressa a necessidade de voltar àquele ambiente para restaurar. Aleluia. Quando nós vemos esta ação de Neemias, ele recebe do rei a oportunidade de ser o governador do seu povo para restaurar aquilo que se havia quebrado e despedaçado. Mas entenda, nem toda vez que você está disposto a fazer a vontade de Deus, você vai fazê-la sem que as pessoas lhe aflijam de alguma forma.
Neemias, ele vai à cidade, ele passa uma noite pela cidade, não menciona a sua presença. Então ele passeia a noite pela cidade, ele olha todos os muros fendidos, queimados. E há um desejo nele, no seu coração, de restaurar aquele ambiente. Há um desejo no coração do verdadeiro homem de Deus de restaurar as brechas que estão dentro do ministério, que estão dentro do lar, que causa destruição, que causa queda. Há um desejo no coração do servo verdadeiro de Deus, aleluia, de manter a estrutura novamente intacta. Agora, uma cidade que não tinha muros, qualquer um entrava e fazia o que queria. Crianças, pessoas eram violadas. Os bens que eram adquiridos pelo esforço eram consumidos. Simplesmente porque não se havia muros para guardar a cidade. Deus precisa levantar homens e mulheres de Deus na nossa geração que estabeleçam muros de proteção para que o diabo, para que as culturas lá fora, inclusivas, não venham interferir dentro daquilo que está sendo realizado dentro da igreja, para que o diabo não roube a palavra legítima pregada dentro do ambiente da igreja. Toda igreja, ela deve ser alicerçada e ela deve ser protegida. Deus precisa levantar Neemias, que se levantarão para fechar todas as brechas, tudo aquilo que o mundo consegue interferir. Sanbalate, um dos seus maiores opositores, e Tobias, lhe diz uma palavra: mesmo que eles construam algo, certamente virá uma raposa e a destruirá num só instante. Às vezes o teu ministério, às vezes o chamado que você tem em Deus está sendo tão difícil de você manter, de você construir, de você fortalecer, colocar o alicerce verdadeiro que é Cristo Jesus, pregar a palavra. Isso faz com que as pessoas que estavam lá fora, que queriam ver a queda do teu ministério, da tua igreja, tenham um desejo de destruí-lo e amaldiçoe. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Aquilo que você está construindo, o ministério ao qual você está edificando, por mais ameaça externa que tenha, elas não vão ter poder para fazer com que a obra de Deus que você está realizando pare. O inimigo pode dizer, pode afrontar, pode tentar ameaçar, pode induzir, mas a obra que você está a realizar, se ela brotou no seu coração por intervenção divina do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, ela não vai parar, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Nada que o inimigo faça tem o poder de anular a palavra de Deus e a bênção de Deus que está sobre você. Nós vemos que Balaão tenta amaldiçoar o povo de Israel e ele não consegue. Por quê? Porque a mão de Deus ainda estava em cima do seu povo. Palavras de destruição não interferem na vida do servo de Deus. Maldições, macumbaria e feitiçaria não têm poder de afetar e minar a obra de Deus. A única coisa que faz a obra de Deus paralisar, a única coisa que faz a obra de Deus minar é a desobediência do próprio povo de Deus. Nós vemos que Balaão dá uma ideia a Balaque de como destruir o povo de Deus. Mina eles de dentro. Os induz à prática da idolatria. Os induz a pecar, porque a mão de Deus estará sobre o seu próprio povo quando o seu povo pecar. Entenda, Israel não foi levado ao cativeiro, simplesmente porque vivia em obediência a Deus, mas porque vivia na prática da idolatria. Passou-se reis como Acabe, Acasias, Manassés, Roboão,
homens que eram líderes, que eram para ser referência da adoração ao seu povo. E estes homens denegriram, minaram a força que o seu povo tinha, introduzindo práticas que não era comum à igreja. Nós vemos a igreja ser vista e olhada pelo mundo lá fora, em nossos dias da mesma forma. Porque há homens que se colocam na posição de homens de Deus, mas não só permitem que o pecado, que as doutrinas e os costumes que não são a vontade de Deus se estabeleçam dentro dos seus ministérios. E com isso a sua igreja é destruída, o povo perece. Tanto que na carta de Éfeso, uma das palavras a qual Deus ministra ao seu líder é que se ele não se convertesse da onde caiu, ele tiraria o seu castiçal e daria a outro. Nós vemos também ser feito isso a Saul, que quando decidiu viver a vontade de Deus pela sua vontade, pelo seu critério, sem levar em conta a obediência a qual ele deveria dar ao seu Senhor, o seu reino, aquilo que ele estava como líder, a sua posição, o seu status foi removido. E a partir daquele momento, a unção já não estava mais sobre ele, mas sobre Davi. Nós vemos que Deus sempre levanta pilares fundamentais para fortalecer a obra e o ministério. Da mesma forma, toda vez que Deus levanta alguém para purificar o ambiente da adoração, se levanta os nicolaítas, se levantam os da sinagoga de Satanás, se levantam os adoradores de Jezabel, pessoas que são descendentes de Balaque, que querem perverter, para tentar minar o projeto que Deus colocou na sua mão e na minha mão. Vemos que, neste período a qual nós nos referimos, Deus, ele elege 2 homens para uma obra específica. A obra de fazer a adoração ser permanente no ambiente aonde aquele povo estava. E isso não é algo fácil de se realizar. Toda vez que se levanta uma congregação para orar, um ministério dentro da igreja, esse ministério é o ministério mais abandonado. Ninguém o quer. Alguns chegam a dizer, eu não posso sofrer represálias. E eu lhes digo, você não vai sofrer represálias se você estiver debaixo da sombra do Onipotente. Você não vai sofrer represálias se você estiver fazendo a vontade de Deus. Você não vai sofrer represália se você viver em sinceridade com Deus. O que não dá para fazer é estar no ambiente sagrado e vivendo em pecado. O que não dá para fazer é estar no ministério da oração, da libertação da igreja e ser fofoqueiro, mentiroso, enganador, manipulador. Não dá. Se você não se santificar, não se purificar, não caminhar em retidão, não dá para você ser pertencente do ministério onde a adoração tem que ser mantida. Viver na consagração e para o trabalho de libertação é algo que só verdadeiros adoradores conseguem. Porque eles têm que anular a si mesmo para que a obra cresça. Porque no tempo a qual eles estão orando, muitas das vezes se esquecem
daquilo que eles estão passando, daquilo que é desejoso ao seu coração, mas ele intercede por A, por B, por C. O seu olhar já não está na sua necessidade comum, mas está na necessidade de todo o povo, a qual ele foi eleito por Deus para estar naquela posição. Nosso Deus, ele é poderoso para fazer grandes obras, mas Deus quer chamar só aqueles que se destacam na adoração, aqueles que se destacam na santidade, aqueles que se destacam na pureza, na conduta, para que o eleve. Ser visto, ser notado, estar em outdoor, isso é tudo superficial. Eu quero ver é ganhar tesouros no céu através da oração, em lugares onde o homem não vê. Viver e buscar a presença de Deus é interceder constantemente. Obadias capítulo 7, verso 1. Deus libera uma palavra ao profeta, e o profeta, antes de inferir a palavra de Deus, ele começa a interceder. Eu acho isso espetacular. Porque ele era profeta, a função dele era dizer aquilo que Deus dizia. E antes que ele proferisse a mensagem, ele já começou a interceder. Senhor, como se levantará Jacó, se tal mal lhe acontecer? Aquele homem, aquele profeta, ele muda a sentença sobre o seu povo, porque ele é um pilar de justiça naquele ambiente. Deus iria decretar uma palavra de juízo sobre o povo, e ele, antes de a liberar, ele já começa: Senhor, como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno, tão frágil, ele não terá forças de se levantar. O coração dos homens de Deus são misericordiosos. Não há como ser um homem e uma mulher de Deus verdadeiro se o seu coração não se compadecer do sofrimento alheio. Nós vemos Deus rejeitar Saul e Samuel continuar orando. Ele não poderia mudar a sua essência. Ele entendeu o que era misericórdia, o que era piedade. Ele era um homem de Deus. Por isso ele permanecia orando. Todo homem e mulher de Deus, ele tem na sua mente que Deus pode restaurar todo aquele que está caído, todo aquele que está abatido. Deus pode restaurar aquele que se perdeu. É isso que há no coração de um verdadeiro homem e mulher de Deus. Nós vemos que Anani, irmão de Neemias, no capítulo 1 vê a derrota do povo e só conta a notícia. Mas o outro vai e se compadece, lamenta, chora, ora, jejua. E como resposta de Deus, aquele que se compadece, aquele que teve misericórdia, aquele que orou, aquele que jejuou, Deus o coloca em lugar de autoridade. Deus coloca ele como governador. Aquele que só queria dizer como estava a derrota do irmão, não alcançou nada. Como está Judá? Não, está destruído, está acabado o casamento dela, não tem mais jeito. O filho dela se perdeu no mundo das drogas. O marido foi embora. O pastor pecou. O irmão fulano de tal adulterou. Não ora, é só um dissimulador do sofrimento. Pessoas que só falam da desgraça dos outros, que não tem compaixão nenhuma do sofrimento que a pessoa está passando. Esse não é um verdadeiro homem de Deus. E é por isso que Deus nunca vai o levantar para posição de autoridade nenhuma. Porque enquanto ele quer falar mal do outro, ele deixa de interceder, ele deixa de orar, ele deixa de levar uma palavra amiga, ele deixa de cuidar, ele está mais parecido com o diabo do que com Cristo. Porque para caluniar, falar mal, o diabo faz.
Ele nem precisa ocupar este papel, já tem Satanás, o acusador. Mas se compadecer, buscar ao Senhor pelaquela vida, pela situação que aquela família está passando, só é para os verdadeiros crentes que adoram e glorificam ao nome do Senhor, aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que não vivem mais pela sua mentalidade humana, mas vivem segundo aquilo que Deus introduziu em seus corações. Aonde está o coração novo em nossas vidas? O coração de Cristo. Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque todo o seu movimento, o seu dia a dia estava voltado para cumprir a vontade de Deus. Quando se estabelece Josué, o sumo sacerdote, em Zacarias capítulo 3, nós vemos Satanás aparecer num texto como o acusador, e ele vai e diz, este homem não pode adorar porque as suas vestes estão sujas. O lugar dele não é o ambiente celestial, ele não pode estar aqui. E por que ele faz isso? E ele vai, e no texto original ele fala, ele está sujo, ele está impuro. Mas aí nós vemos o anjo do Senhor dizer, troque as vestes dele. Então Deus lhe orienta, se você obedecer às minhas palavras, se você ensinar as minhas palavras ao meu povo, esse ambiente de glória você terá acesso. Agora, da mesma maneira, nós como cristãos que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, fomos purificados. O acusador que nos acusa não tem mais poder sobre nossas vidas. Tudo o que ele fala ficou para trás, porque Cristo nos perdoou dos nossos pecados. Não vivemos mais segundo as nossas ideologias, mas vivemos segundo a vontade perfeita e agradável de Deus em nossas vidas. Nossas escolhas são servi-lo e adorá-lo, fazer a sua vontade, obedecê-lo, andar em retidão. Nós pregamos a sua palavra e a ensinamos. Então há um lugar onde eu e você hoje pode entrar para agir poderosamente, para liberar perdão sobre a vida daqueles que estavam em decadência. Aleluia. Toda a ação daquele homem como sumo sacerdote era entrar no ambiente santo dos santos para sair com perdão para o seu povo. Satanás, o quis dizer, você não está apto a entrar neste ambiente. Então Deus tem que se pronunciar. Que Satanás, o acusador, ele pode dizer para você, você não deveria estar onde você está. Você não tem a qualidade técnica para exercer ao lugar onde você está ocupando, a cadeira que você ocupa. Você não tem dicção suficiente para trazer a palavra, para louvar o hino no grupo X. Esta é a voz do acusador, sempre tentando minar o projeto de Deus na sua vida. E nesses momentos onde o acusador tenta te humilhar publicamente, Deus se levanta para dizer, troque as vestes dele. Aleluia! Através do sangue de Cristo, a igreja foi purificada, santificada, restaurada, renovada, para viver o extraordinário, para entrar no ambiente aonde é santo, para interceder, para promover salvação, para promover edificação e restauração às famílias. A oração do justo surte muito em seus efeitos. Nesta passagem, Deus diz que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira.
Nós vemos o povo reunido naquela época. Alguns lembravam de como era antigamente o templo. E aos olhos naturais, aquilo que eles viam não correspondia. Às vezes você pode estar na mesma situação daquele povo. Deus te deu uma palavra, Deus liberou uma promessa sobre a tua vida, e você ainda não vê, não consegue enxergar a bênção por completo. Às vezes ela está tão distante aos seus olhos. Mas Deus já respondeu a tua oração. Deus já decretou o que Ele irá fazer na sua vida, a qual o inimigo não vai poder minar, não vai poder destruir, não vai poder abalar e mexer com a estrutura, porque aquilo que Deus projetou para a sua vida está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Nós vemos esta palavra ser lançada a um povo que aos olhos naturais não podiam ver o esplendor do que seria realizado. Alguns choravam, outros se alegravam em ver aquele local. Só que eles não conseguiam entender que, por mais que a aparência movesse o seu entendimento sobre aquele altar, sobre aquele lugar, é que Deus estava realizando uma obra de restauração mais firme naquele ambiente. A obra que Deus tem a fazer na sua vida, ela vai progredir, ela vai crescer, ela vai avançar. Aquilo que você está vendo pode não ter a aparência que você desejava, mas aquilo que Deus começou, Ele irá terminar. O ministério a qual Deus te chamou, Ele irá cumprir, Ele irá mantê-lo, Ele irá fazê-lo prosperar, amém? Agora, como este povo, que neste momento tinha sido rebelde, que não tinha Deus como prioridade, Deus teve que dizer algo a eles, para tirar a incredulidade deles. Deus não diz nada a não ser que seja necessário. E às vezes você veio aqui hoje para receber uma palavra e uma mensagem de Deus sobre a sua vida. E a palavra que eu tenho para você hoje é a mesma que Deus está falando a sua vida inteira. Você foi chamado para me servir. Você tem valor para mim, e o ministério que eu coloco nas suas mãos, ele irá continuar. Não se limite às coisas naturais desta vida, mas me coloque como prioridade. Entenda que enquanto eu estiver na sua vida, as bênçãos irão permanecer também na sua vida. Que enquanto você estiver firme, você não será confundido, as palavras de acusação não terão efeito sobre a sua vida. Aquilo que você está construindo irá permanecer, mas só se você permanecer firme e confiante em Deus. Você por si mesmo talvez não consiga, mas quando eu entro, quando eu estou presente, aquilo que você faz prospera e cresce. Nós vemos os homens de Deus serem envolvidos sempre nesta luta e nesta peleja. Peleja por um povo rebelde.
Homens e mulheres que são líderes em suas igrejas, em suas congregações. A oposição vai ser sempre natural. Ser homem e mulher de Deus temente, às vezes, é estar sozinho. Porque todo homem, toda mulher de Deus, ela vive fora do seu tempo, porque ela enxerga aquilo que não é comum aos outros. Todos os homens e mulheres de Deus, inspirados na palavra de Deus, eles oravam e buscavam por promessas que não eram para os seus dias. Porque eles entendiam que as promessas do Senhor superariam a sua própria existência. Quando Abraão recebe as suas promessas, ele recebe não só para si, mas para toda a sua descendência. Às vezes você está hoje firme, cumprindo a vontade de Deus. Talvez hoje você não veja algo que você esperava, mas Deus vai guardar a tua obra. E Deus irá recompensar os seus. Mesmo que passe tempos, Deus irá recompensá-los. Lembro-me de uma vez que Ruth disse a Noemi, e ela diz assim: de maneira nenhuma irei para longe de ti. Em momento de angústia e de sofrimento, Noemi ali estava. Agora, aquela semente que Ruth planta da sua boa ação, tem uma recompensa realizada ao seu neto Davi. Porque quando Davi está saindo de Jerusalém, logo Itai se aproxima dele e diz: aonde o Senhor for, eu irei. O que ela plantou na sua vida? Ela plantou a honra. Mesmo que ela não precisasse ter ressarcida, o seu neto foi ressarcido pela boa ação que ela tinha feito. Às vezes nós achamos que nós estamos aqui a orar, a clamar, a pregar, a evangelizar em nossas igrejas. E aquilo dali é em vão. Como se fosse um trabalho sem sentido. Paulo diz isso em Gálatas. Tenho medo do meu trabalho ser em vão. Tenho medo da obra que eu estou fazendo ser em vão. E eu tenho uma palavra de Deus para você. A obra que você está fazendo não é em vão. Deus irá gerar galardão sobre a sua vida, naquilo que você está fazendo hoje. No ministério a qual você foi delegado para ocupar, Deus irá te galardoar. Isso irá prover bênçãos, mesmo que você não veja. Mas isso vai gerar bênção para a sua posteridade. O homem tem que entender que aquilo que ele faz para Deus, Deus nunca esquece. Deus não esquecerá de você. Amém? Oremos. Pai eterno, Deus querido, Deus poderoso. Pai amado, aqui está a tua igreja, o Pai amado, a qual escutou a tua palavra. Senhor, que o Senhor, ó Pai amado, venha, ó Pai amado, encorajar os teus filhos a viverem, ó Pai amado, diante do teu altar, caminhando contigo. Ó Pai amado, a cada dia, que eles sejam fortalecidos e encorajados. Cada vez mais, ó Pai amado, a viver o extraordinário, ó Pai amado. Quer te servir, ó Pai amado, desfrutar das bênçãos a qual o Senhor tem a derramar sobre si. Deus querido, guarde a família de cada ouvinte, ó Pai amado, que está a ouvir a tua palavra. Pai amado, cure, ó Pai amado, os seus corações, ó Pai amado, das palavras que foram lançadas, que lhes fizeram mal, lhe roubaram a alegria de te servir e de te adorar. Aqueles, ó Pai amado, que foram, ó Pai amado, impactados pelo inimigo. Ó Pai amado, que eles sejam restaurados à tua obra. Aqueles que não conseguem mais vir à tua casa para te adorar na tua igreja. Pai amado, que eles sejam encorajados, fortalecidos, despertados deste sono, ó Pai amado.
Que eles consigam entender, ó Pai amado, que estar junto da tua igreja é a maior obra e maior missão que ele possa fazer. Pai amado, que eles entendam que te servir, ó Pai amado, te buscar, ó Pai amado, é importante. Que eles precisam estar na tua casa e na tua igreja. Que eles não se esqueçam, ó Pai amado, de te servir para buscarem coisas naturais. Que o pensamento deles, ó Pai amado, seja em te manter como prioridade. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.